Hoje eu quero convidar vocês para uma reflexão sobre o olhar que lançamos sobre as coisas do mundo. A gente passa a vida tentando entender as coisas ao nosso redor. Mas será que usamos a mesma régua para tudo? Para nos ajudar nessa reflexão, vamos pegar emprestado uma ideia muito pertinente do pensador russo Mikhail Bakhtin. Ele basicamente diz que existem duas formas completamente diferentes de conhecer o mundo. E para entender onde ele quer chegar, a gente precisa começar com duas perguntas bem simples. Primeiro, pensa aí comigo, como é que se entende uma pedra? Bom, a gente pode medir, pesar, analisar a química dela, né? É um processo bem direto, objetivo. Você olha para o objeto e o define, sem muito mistério, ok? Agora vem a segunda pergunta. E uma pessoa, dá para fazer a mesma coisa? Medir, pesar, dá para fazer isso tudo, mas parece que fica faltando alguma coisa, né? Alguma coisa essencial. E é exatamente essa diferença, esse algo a mais, que é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver aqui. Então me acompanhe. Para Bakhtin, as coisas e as pessoas representam dois universos de conhecimento, duas formas totalmente distintas de olhar para a realidade. E olha só como essa divisão fica clara. De um lado, a gente tem a coisa. Pensa nela como um objeto mudo. O conhecimento sobre ela é tipo uma via de mão única. Eu olho, eu analiso, o objetivo é só um, exatidão. Agora, do outro lado, tem a pessoa, um ser que fala, que se expressa. E para entender uma pessoa, não basta olhar de fora, ela precisa se revelar livremente. O objetivo aqui muda completamente. Não buscamos mais a exatidão matemática, e sim a profundidade humana. Para resumir, então, o ponto central é esse. Entender uma coisa é uma ação que a gente impõe sobre ela. Já entender uma pessoa, isso é um encontro, é uma interação. Uma é um monólogo, a outra é puro diálogo. E falando em diálogo, isso nos conduz direto para o coração da filosofia de Bakhtin, a tal da lógica do diálogo. É aqui que o segredo para entender o ser humano começa de fato a se revelar. Mas um ponto importante. Quando Bakhtin fala diálogo, não é só bater um papo no café, ou coisa parecida. Para ele, diálogo é um encontro ativo entre duas consciências. A pessoa que a gente está tentando entender não é um objeto parado passivo, de jeito nenhum. Ela participa ativamente do processo. Tem uma ideia dele que resume isso de forma brilhante. O significado de verdade, a expressão real, só nasce no meio, na fronteira entre duas consciências. Não é algo que está guardado dentro de alguém esperando para a gente ir lá e tirar com uma pinça, não. É algo que se cria junto, no encontro. Beleza. Mas como é que funciona essa tal de compreensão dialógica na prática? Bem, é um processo, tem etapas. Primeiro a gente percebe um sinal, pode ser uma palavra, um gesto. Depois a gente reconhece o que aquilo geralmente significa. Aí vem o passo de entender o sentido daquilo naquele contexto específico. E por último, o passo mais importante de todos, a gente se envolve ativamente, respondendo, concordando, discordando. Em outras palavras, para Bakhtin, compreender é responder. E agora vem uma parte fascinante. Essa lógica toda não vale só para pessoas de carne e osso. Bakhtin vai além. Ele expande essa ideia para as coisas que as pessoas criam. Pensa em arte, em literatura. Para ele, o objeto de estudo das ciências humanas é sempre esse ser que se expressa. Então, um livro, um poema, até uma pintura. Para Bakhtin, nada disso é coisa morta. São expressões vivas. São vozes de uma consciência que estão ali impressas, esperando para dialogar com você. Um texto sozinho não tem um significado fixo, fechado a 7 chaves. Ele só ganha vida, ele só brilha, de verdade, ou como Bakhtin diz, eclode a luz quando ele entra em contato com outras coisas. Com outros textos, outros contextos e, claro, com quem está lendo. Fica bem clara a diferença agora, né? Uma coisa tem fim, ela pode ser totalmente explicada e pronto, acabou. Já um texto. Um texto é como uma pessoa, é uma voz. E o seu sentido, inesgotável, porque ele está sempre ali esperando uma nova resposta, uma nova interpretação. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Se as pessoas dialogam e os textos também dialogam, Bakhtin vai argumentar que a própria história é isso. Um diálogo
gigantesco que nunca acaba. Ele tem um nome para isso, grande tempo. E o que é o grande tempo? É a ideia de que a nossa conversa, a conversa da humanidade, atravessa os séculos. Nada, nenhum significado morre de verdade. Ele só fica ali, adormecido, esperando para ser lembrado, para reviver num contexto novo, num diálogo novo. Então, esquece aquela ideia de linha do tempo retinha, onde o passado morreu e ficou para trás. O grande tempo é mais como uma rede viva, onde o presente joga uma luz nova no passado e o futuro um dia vai olhar para a gente e dar um novo sentido para tudo isso. O significado está sempre fluindo, para frente, para trás, se renovando, sem parar. E aí a gente chega na conclusão que é talvez a mais bonita e otimista de Bakhtin. É quase uma celebração. Ele diz: cada sentido terá sua festa de renovação. Pensa que incrível. É uma promessa de que nenhuma voz, nenhuma ideia se perde no vazio para sempre. A grande conversa da humanidade continua sempre. E tudo isso nos traz a uma última reflexão. Se entender o mundo e os outros é dialogar. E se a história é essa conversa que não tem fim. Então, de que conversas a gente está fazendo parte? Hoje, agora mesmo? Quais são os diálogos que estamos tendo com o passado que nos trouxe até aqui? E com o futuro, que de alguma forma a gente está ajudando a construir